Ei, Sérgio, que bom, entrou rápido. Como é que vai? Tudo bem, querido? Tudo bem. Tô bem. Venho aqui fazendo um lugar diferente aqui da casa de uma amiga, onde a gente está almoçando. Ah, Né? Em homenagem ao Frei Beto, que hoje o Beto faz o lançamento, né? Bem, isso. gente, vamos dar início a mais uma edição dos 15 minutos Calma, de calma, papo. calma. Nós temos aí um tempinho. Ah, tá chamando o pessoal. Vamos esperar um pouquinho. Tá certo. Tudo bem, Beto? Você sabe que eu tenho que arrumar dois livros, porque eu quero colocar um em cada. Ficou lindo aquele dia que a gente colocou um em cada orelha. Quase que eu saí voando aqui, entendeu? Vou colocar os dois. Bem, gente, essa brincadeira não é brincadeira. Amanhã a gente tem a presença da Maria Homem nessa mais um episódio da série de conversas que eu e Sérgio estamos fazendo a respeito do livro o intérprete de borboletas, livro do Sérgio, e o projeto continua. Depois tem a Flávia Oliveira, depois tem o Itamar, e depois ainda tem a Mira Leitão, e eu acho que eu e Sérgio vamos É, continuar tocando esse projeto vamos por aí, né, tocando. Sérgio? Vamos continuar. E as conversas têm sido ótimas, né? Não é? E é legal, assim, que é claro que o conversa é sobre o livro, mas Vai extrapola além. muito. Vai bem Nossa, além, né? Vai bem além. A gente fica conversando sobre o cenário, né? Atual. exatamente. Ah, Carla Camurati, que linda! Já está Hum, dizendo que vai mandar o livro para você autografar. Você tem querida. que participar com a gente. Leia, Carlinha. Depois a gente faz um episódio com você. Ah, Vai ser uma alegria. Carlinha é uma leitora. Sérgio, Carlinha é uma leitora é, impressionante. Ela está sempre lendo, eu sei, eu sei. É ótima. não é? Mais alguma coisa? Você quer fazer algum balanço antes da gente começar, Sérgio? Não, vamos embora, né? Bora Vamos lá. embora? Então vamos. Hoje a gente tem nosso tempinho certinho. Vamos Bem, fazer gente, uma. hoje o assunto é claro. Ficamos até fazendo uma louca divagação se dava para mudar de assunto, mas não dá para mudar de assunto. O Não dá. assunto são as entrevistas, né? No caso até agora do Ciro e do presidente, aquele que está lá em Brasília, no Jornal Nacional, né? Então, com a palavra, Olha, Sérgio Abrantes. na verdade, a entrevista em si, ela é uma questão pelo seguinte, porque nas duas entrevistas o Jornal Nacional bateu recorde de audiência no horário. Isso aí significa mais de 30 milhões de pessoas atingidas pela, pela entrevista. Por outro lado, quer dizer, 40 minutos de Jornal Nacional não é qualquer coisa. É provavelmente o horário mais importante que os candidatos vão ter. É mais importante do que a própria o próprio horário eleitoral gratuito, porque, né, porque Não se sabe não se sabe a audiência dali, né? não sabe a audiência dali, aquilo dali, se começar a ser muito chato, ninguém vê, né? Então, é uma bomba de informação. Né? Muito tempo, dá tempo para conversar bastante. E aí é o seguinte: eu tenho visto muita crítica às entrevistas. Ah, eles estão falando, não estão fazendo perguntas fortes, não estão levando esse tema ou aquele tema. Olha, não importa. O que importa é o entrevistador, o entrevistado. O entrevistado é que tem que saber aproveitar a oportunidade. Nessas duas que a gente teve, grande Tom, querido É, amigo, querido. nessas duas que a gente viu até agora, que foram do Bolsonaro e do Ciro, Bolsonaro não soube aproveitar a oportunidade. Ele voltou à sua zona de conforto, que para nosso desconforto generalizado, falando com a turma dele, mentindo sobre cloroquina, mentindo sobre pandemia, mentindo sobre urna, mentindo sobre tudo. Ele só mentiu, né? E não aproveitou para dar um recado realmente que ampliasse. Já o Ciro aproveitou cada minuto, né? Aproveitou cada minuto, mesmo quando não estava respondendo a pergunta. Ele estava falando do que ele queria, falou de educação, falou de tudo. Ele mostrou o que ele é. Uma pessoa que se preparou para tomar posse no primeiro dia, tem um projeto de governo. Pode ser bom, pode ser ruim, mas ele
é o único cara que tem uma visão assim de futuro. Eu sei o que fazer desde o primeiro dia. Os outros são aquelas coisas genéricas, né? E o programa do Ciro eu conheço, li o livro dele, é um programa que mistura muita velharia com coisas bastante contemporâneas. Ele tem algumas ideias muito boas na área de ciência e tecnologia, de biodiversidade, né, de educação, mas a proposta econômica dele é completamente despropositada do ponto de vista do mundo que a gente vive. Mas a do Lula também é. Né? Quer dizer, o desenvolvimentismo da turma do PT é da década de 50 e a do Ciro é da década de 60. Então, entendeu? Quer dizer, não tem realmente. Mas, enfim, quer dizer, ele sabe o que fazer. Vai fazer? Não vai. Né? Quer dizer, isso é que eu tenho discutido muito com as pessoas. Ninguém faz o que promete. Primeiro, porque promessa é promessa, condições de cumprir é outra história. Né? Vai depender muito já tenho falado aqui várias vezes, vai depender muito da coalizão que vai ter, de como é que vai ser a composição do Congresso, a composição da Câmara é uma incógnita, Eu estava fazendo uns cálculos, não dá para você fazer direito, porque o coeficiente partidário ele é calculado a partir dos votos válidos, né, em cada estado. E claro que como é que é? Você pode fazer uma estimativa dos votos válidos baseado na média. Mas, de repente, você pode ter um incidente num estado e ter mais ou menos voto válido. Entendeu? Quer dizer, você pode ter um estado que o pessoal resolve anular voto para burro, dá 25% de voto nulo e acabou. Quer dizer, você tem um outro tipo de coeficiente partidário. Então é muito difícil você saber. Né? Mas fazendo assim, analisando com os dados com a média das últimas duas eleições, 14 e 18, né? Você pega, assim, por exemplo, São Paulo, você vai ter um coeficiente partidário aí da ordem de 300 mil, 300 mil votos. Né? Eu acho que a Marina, por exemplo, faz 1 milhão, para cima de 1 milhão de votos. Pois é, você disse que essa eleição é tão atípica, né? Você acha que dá para fazer essas comparações com eleições anteriores nessa? Não dá, isso que eu estou falando, não dá para fazer, mas só para raciocínio aqui, né? Se em São Paulo os nulos e brancos forem mais ou menos iguais à média de 14 e 18, você vai ter um coeficiente eleitoral aí da ordem de 300 mil, entre 250 mil e 350 mil, por aí. A Marina provavelmente faz 1 milhão de votos ou mais, digamos 1 milhão e 200 mil votos. O Boulos também. Né? Então, o que acontece? Fazendo isso, ela leva uma bancada grande. Ela vai levar. Quanto, você sabe? Aí é difícil de dizer, mas ela vai levar junto com ela pelo menos uns 3 ou 4. 3 ou 4, isso. Só para São Paulo, tá certo? Quer dizer, o Boulos também, para o PSOL. Quer dizer, então, isso significa que a bancada do PSOL e a bancada da rede vão aumentar muito. Né? Então, essas incógnitas têm a ver com cumprir ou não cumprir a promessa. Por outro lado, vamos lembrar como é que foi o Lula. O Lula, quando ele assumiu, as pessoas me perguntavam assim, mas vem cá, como é que vai ser a política econômica do Lula? Eu disse, eu não sei, porque o Palocci não entende nada disso. Ele é o ministro da Fazenda, ele tem que esperar quem é que eles vão nomear como secretário de política econômica. Uma coisa, eles nomearam o Marcos como secretário de política econômica, você sabia que tipo de política econômica seria. Não seria a política econômica do PT. Tá certo? Quer dizer, então não teve a política que estava no programa do Lula, que era um desenvolvimentismo que daria profundamente errado, como deu depois no governo da Dilma, né? Quando ela adotou, porque durante um período que ela não adotou, também a economia não tem muito mistério, entendeu? Quer dizer, e tem mais, quer dizer, esses paradigmas todos em que a gente se baseava no passado, morreram, porque eles não funcionam na economia de hoje. Uma economia ultra globalizada, com o capital financeiro hegemônico e globalizado, tá certo? Quer dizer, a economia real
desaparecendo, né? Quer dizer, a maior parte da riqueza hoje é financeira. Você vê essa discussão que fica o tempo todo, o Marcos Lisboa. Veja bem, o Facebook perdeu não sei quantos bilhões né, o Twitter perdeu não sei quanto. Perdeu e ganha no dia seguinte, se fizer uma coisa certa e as pessoas valorizarem as ações na Bolsa. Né? Quer dizer, é tudo ficção. A gente vive hoje numa economia de ficção. Por isso que chama economia do conhecimento. Gostou dessa? Bom, Boa. aí, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, o fato é que um candidato que saiba o que dizer para o público no Jornal Nacional e passa a sensação para o público de que ele tem certezas a respeito do que fazer, de que ele tem quadros, de que ele vai e que a intenção dele é fazer, se dá bem nessa entrevista, né? E pode mexer. Vai mexer? O Ciro vai mexer? Ora, do ponto de vista das redes sociais, o Ciro bateu de 10-0 no Bolsonaro. O Bolsonaro teve, segundo a medição do Felipe Nunes, o Bolsonaro teve 65% de menções negativas durante a entrevista no Jornal Nacional, e o Ciro teve 57% de menções positivas. Né? Então, quer dizer, deu uma goleada no Bolsonaro. Né? Se isso mexe no voto é outra coisa. Né? Se isso mexe nas intenções, nem vou falar nem no voto, vou falar nas intenções de voto. Se isso vai aparecer nas próximas pesquisas, eu não sei, provavelmente não. E por que eu digo provavelmente não? Porque eu acho que nós temos hoje uma cristalização tão brutal e tão inédita do voto, né, que a gente vai ter que é muito difícil de mexer. Está muito consolidado na cabeça do eleitor. E por que está consolidado na cabeça do eleitor? Está consolidado na cabeça do eleitor, eu presumo, porque nós estamos falando de uma disputa que envolve um presidente que está no exercício do poder e que está sendo avaliado por isso, e um ex-presidente que está disputando de novo a presidência. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. Nunca aconteceu na história do Brasil um presidente em exercício disputar a presidência com um ex-presidente. Não tem esse registro. Isso significa o seguinte: duas pessoas muito bem conhecidas que vão ser avaliadas pelo que já fizeram, não pelo que prometem fazer. Tá certo? Quer dizer, então essa é basicamente a questão fundamental. Vamos pensar agora do ponto de vista de equipes. Né? O Ciro diz que vai manter o economista que fez o plano dele. É um economista sólido, mas não é um economista bem atualizado. O Lula diz que vai fazer como ele fez da outra vez. Vai botar um político, fala-se no ex-governador da Bahia, fala-se eventualmente no Haddad, se ele não for eleito governador de São Paulo. E aí o que vai acontecer? Vão chamar um economista para ser o secretário de Política Econômica. E esse economista tem que ser um economista que não derrube rapidamente as bolsas e não eleve o dólar para R$10, porque aí mata qualquer política econômica. Tá certo? Quer dizer, não é uma coisa assim de a gente tem que fazer a vontade do mercado. Não é isso. É que o mercado tem poder. E se a gente não tem capacidade para confrontar o poder do mercado, a gente tem que tentar fazer algum tipo de conciliação que permita fazer aquilo que é importante para a gente e aquilo que é importante para o mercado. Porque para o mercado é simples, o mercado é fácil de agradar. Tá certo? Mantém uma política econômica responsável do ponto de vista fiscal. Isso não significa não gastar. Estava vendo a Miriam Leitão falando hoje, dando um spoiler aqui da entrevista que ela vai fazer com o Pércio Arida hoje à noite, né, às 11h30. Na Globo News às 11h30. E ela está dizendo o seguinte: o Pércio defende que se crie um espaço de gasto de 60% para
um espaço amplo mesmo, quer dizer, bastante dinheiro, aumentar bastante o gasto, 60% dele para combater a pobreza e 40% para investir em ciência e tecnologia, para a gente poder dar o salto que a gente precisa de dar para o século XXI. É simples, o mercado vai adorar, porque não é uma... Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que está dentro do conceito de responsabilidade fiscal. Tem prioridade, e vamos fazer umas reformas aqui e tal, mas, quer dizer, não é difícil agradar o mercado. Então, agora, você afrontar o mercado significa derrotar definitivamente a sua política. Porque aí ele tira dinheiro, ele arrebenta a economia brasileira, põe o investimento no negativo e eleva a taxa de câmbio, aí ferrou, a gente vai ter inflação, né? Tudo que é produto importado vai encarecer, a gente tem uma paralisia no setor de tecnologia, porque a tecnologia é completamente sensível ao câmbio, porque para você ter tecnologia de ponta, hoje você tem que importar, nós não produzimos. Né? E para produzir tecnologia de ponta, você tem que importar tecnologia de ponta, entendeu? Quer dizer, não tem jeito, então é câmbio. Então tem que fazer uma coisa responsável, séria. Fazendo isso, pode fazer o que você quiser, porque o mercado não vai se abalar, pelo contrário, ele vai aderir ao governo. Olha, eu me lembro que na campanha de 2010, né, a primeira da Dilma, eu fui fazer uma palestra, basicamente uma palestra para investidores estrangeiros. E aí um cara inglês, dono de um fundo lá, um gestor de um fundo brutal, fundo enorme, ele falou assim, qual vai ser o problema do governo da Dilma na economia? Eu disse, olha, o maior problema no governo da Dilma na economia vai ser o fato de que ela não acredita muito nessa questão de equilíbrio fiscal. Então, ela vai ser menos fiscalista do que o governo Lula foi. E isso aí pode produzir riscos de curto risco para vocês. Aí ele falou assim, vem cá, eu devo me preocupar, isso é uma coisa que eu devo me preocupar com ela pelos próximos 12 meses? Eu disse não. Ele disse, pelos próximos 6 meses? Eu disse não. Ele disse, então daqui a um ano a gente conversa. Entendeu? Quer dizer, é isso. Entendeu? Quer dizer, essa é a lógica dos caras, entendeu? Quer dizer, então é fácil de lidar com essa gente. O dinheiro é muito rápido hoje em dia, né? É fácil lidar com essa gente, entendeu? Quer dizer, então, agora vamos ver. O Lula teve uma vantagem, para terminar aqui, só falando do Lula na entrevista. Vamos concluir. Terminar falando do Lula na entrevista. O Lula teve uma vantagem inesperada. Pelo seguinte, hoje seria o Janones. Já estava tudo combinado e sorteado. Como eles não querem mudar as regras, para não dar pano para manga, hoje não vai ter. Entendeu? Quer dizer, hoje não vai ter entrevista. Então o Lula vai ter o dia... Vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Então o Lula tem 2 dias para se preparar. E já, que nem futebol, já conhece o jogo do inimigo, né? E já conhece. E, por outro lado, ele deve ficar quieto mesmo hoje, amanhã, porque ele está ficando rouco, ele tá com uns problemas de voz, e seria bom que ele tivesse uma voz perfeita, tivesse tudo de bem, para ele não ter que forçar a corda vocal, porque se você força a corda vocal, parece que você está gritando. Né? Isso não é bom. Então, vamos esperar a entrevista, mas eu diria o seguinte, que meu primeiro cenário é que quem aproveitar não perde e quem aproveitar não ganha muito. Tá bom. Porque está muito cristalizado. Né? Porque está muito cristalizado. Se acontecer algum incidente, ou essas entrevistas forem muito fundo na visão dos eleitores e tal, e as pessoas, né, poxa, eu não conhecia o Ciro, agora fiquei conhecendo melhor, não conhecia a Simone Tebet, agora fiquei conhecendo melhor, nossa, o Bolsonaro não mudou nada, isso aí eu já dei chance para ele, agora não quero mais. Já ouvi esse tipo de opinião com relação ao Bolsonaro, os outros, com o Ciro também, com relação a Simone que não, porque ela está no futuro,
ela vai ser a última entrevistada. E Tá. aí pode ser que mexa nas pesquisas. É o segundo cenário. Quer dizer, se acontecer alguma coisa inesperada, o cenário muda. Se não, estamos falando aí de um processo que já está mais ou menos dado. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Hoje Na você tem semana que compromisso vem, aí daqui a pouco. De qualquer forma, eu te agradeço muito. E vai chegando as eleições, a gente podia fazer dois, viu? Que tá foda, um por semana tá difícil. tá, Tem muita coisa acontece acontecendo. muita Eu tenho umas coisa, né? 70 perguntas aqui que eu não vou poder fazer. Enfim, Sem falar que teve uma reunião entre o Aras e os militares hoje, na agora, sequência daquela coisa dos agora. empresários, que a gente precisava de conversar Era sobre ela. pergunta, era pergunta. E aí o Aras lá reunido com o povo todo lá fora da agenda. E aí, o que Pois está é, acontecendo? O que esses caras estão falando? pois é. Porque é claro que o que o Ara fez é crime, né? Não preciso dizer, né? Não precisa Conversar com dizer. os caras assim. Não. E depois não é só conversar, tem as relações íntimas, né? Bom, mas isso é papo para outro dia. Será que vão passar para a gente os textos? A gente vai conseguir saber o que eles conversaram? Cadê esses hackers aí que fizeram tudo na campanha da De Lula e jeito da nenhum, Dilma? cara. Quero Aquilo ver, dali é quero ver. militar, sabe guardar segredo. Tchau, Até mais. querido. Beijo. Até já.